Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Que bom que você está aqui, que bom que você veio agradecer a Deus com a gente. Você pode dizer assim, mas eu posso fazer isso no meu individual. É verdade, você deve fazer isso o tempo todo, o dia inteiro. Talvez o que você ainda não descobriu, que tem coisas que fazendo juntos é muito melhor. Gente, quando a gente faz as coisas juntos é muito melhor. Uma coisa não elimina a outra. Quantos de nós já quisemos emagrecer sozinho, não conseguiu? Por quê? Você precisava de ajuda. Quantos de nós precisávamos trabalhar as nossas emoções sozinhos? Você não conseguiu, você precisava de ajuda, não é verdade? É assim na vida espiritual também. A gente precisa de ajuda para ir mais rápido, para aprender com as vitórias e os fracassos dos demais. Bom, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Eu vou ler na NBV, Nova Bíblia Viva, a versão que nós priorizamos como igreja. A palavra de Deus diz assim: continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia, dali 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficando a certa distância, e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, agradecendo em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem: levante-se e vá embora, a sua fé o salvou. Pai, a sua palavra, e nós nos submetemos à autoridade dela. E nós pedimos que o Espírito Santo que está em nós, sobre nós, por nós, se mova nesse lugar, iluminando a nossa mente e permitindo que todo espírito de incredulidade seja repreendido do nosso meio. Nós declaramos que colocaremos fé na sua palavra. Nós nos submetemos à autoridade da sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a tua palavra diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Enquanto a tua palavra é pregada, Senhor, que fique a palavra do céu no nosso coração e nos mova, nos transforme de dentro para fora. Senhor, muito obrigado pela Bíblia, obrigado pelos homens de Deus que deram suas vidas para escrevê-la. Obrigado, Jesus, porque ela não se contradiz, porque ela é completa, ela é viva, ela pode ser lida tantas vezes, quantas vezes for possível, ela sempre jorrará a vida de Deus para nós, iluminação, transformação. Então, Pai, aqui é um povo que ama a sua palavra. Prepara o nosso coração, Jesus, para a gente se deleitar nela nessa noite, e no plano de leitura anual, nos dá ânimo, nos dá disciplina, nos dá coragem, para que em 365 dias tenhamos essa vitória, Deus, de ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com muita devoção, muita disciplina. Nós te pedimos por isso, te pedimos por uma tarde e noite muito especial aqui na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, essa é uma história maravilhosa. Pela leitura da Bíblia já dá para entender rapidamente o grande momento aqui que Jesus quer nos ensinar algo. Aqui Jesus se encontra com 10 leprosos e Cristo, ele dá uma ênfase nessa história para nós sobre o único dos 10 leprosos que voltou para agradecer. Simples, tem leitura da Bíblia que não precisa tanta explicação,
A ênfase aqui é a gratidão. O que eu vou fazer hoje aqui em 30 minutos, e eu já gostaria de adiantar para você, que seria muito, muito edificante ouvir o seu motivo de gratidão. Cada um de vocês pode ter 1 minuto. Dá para falar muito em 1 minuto, não é, gente? Os vídeos que são gravados hoje, se fala tanto em 1 minuto, então eu acredito que você vai conseguir, em 2 no máximo. Você pode compartilhar com toda essa igreja, porque aqui é uma família, tá, pessoal? É muito bom a gente poder compartilhar uns com os outros o que Deus fez na sua vida. Se você tiver coragem, espero que você tenha, nós vamos liberar o microfone para você agradecer a Deus e a gente vai celebrar com você. Mas o que eu gostaria de fazer aqui com vocês é levar você a olhar para a atitude desse que voltou e lhe inspirar a voltar hoje a contemplar os feitos do Senhor e lhe oferecer gratidão. Irmãos, a lepra era considerada na época uma doença muito contagiosa e todo leproso ele era excluído da sociedade. E quando alguém ficava leproso na comunidade de Israel, ele era tirado do convívio das pessoas. Ele tinha que viver fora da cidade, sem o convívio social. Mas Jesus está passando ali, na cidade desses leprosos, a cidade de Samaria. E como eles não podiam se aproximar de Jesus, eles gritaram. Isso não era porque eles estavam desesperados, porque outra coisa os motivou a gritar. Não, porque fazia parte. O leproso não podia se aproximar. Se ele se aproximasse de alguém, era natural que alguém declarasse: lá vem um leproso, lá vem um leproso, como se fosse uma denúncia. Então eles já eram acostumados a gritar, a chamar pela atenção de alguém. Só que ele grita chamando mestre. Jesus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Então Jesus dá uma direção. Primeiro Jesus escuta, porque Jesus dá atenção. Então ele diz para os leprosos: vá se apresentar aos sacerdotes. Como assim? Que instrução estranha é essa de Jesus? Jesus aqui não foi acolhedor, Jesus aqui não disse: vem cá que eu quero abraçar vocês. Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma direção. Mas por que mesmo que Jesus pediu para os leprosos se apresentarem aos sacerdotes? Isso tem que entender a cultura judaica, porque na lei mandava que um leproso, ao ser curado, ou se estivesse no processo de cura, tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote queria validar o milagre. Está ok, está limpo, então está curado. Ele não podia simplesmente sair abraçando todo mundo, mas também porque era um rito oficial de reintegração na sociedade. Então o leproso precisava se apresentar. Jesus, lembra, ele cumpriu toda a lei, e a lei se encerra nele. Jesus não combateu a lei, Jesus cumpriu toda a lei, e a lei terminou nele. Ele é o cumprimento perfeito da lei. Mas também nesse ato, Jesus está pedindo para que haja uma demonstração de fé em uma palavra que os leprosos receberam. Gente, no momento da ordem de Jesus, o milagre não aconteceu. O milagre não foi instantâneo. Aqui nós temos um grande aprendizado, porque Jesus está dizendo: andem aceitando no coração o que eu falo, para que enquanto você obedece o que eu estou lhe pedindo, o milagre aconteça. Aqui a lepra, ela é curada mediante a uma obediência a uma ordem dada por Jesus. Aconteceu que os 10 leprosos acreditaram na palavra de Jesus. Isso é tremendo, gente. Eles imediatamente encaminharam-se em direção ao sacerdote, e diz a Bíblia: no caminho eles foram curados.
enquanto caminhavam em direção ao sacerdote, isto é, no caminho da obediência, Deus faz milagres. Posso ouvir um amém? Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Eles obedeceram e, enquanto estavam no caminho, a lepra desapareceu. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que eu não devo esperar o milagre acontecer primeiro para eu obedecer. Mas enquanto eu obedeço, milagres acontecem. Transformações acontecem. Imagina então o leproso olhando um para o outro e dizendo: o que está acontecendo com você, meu amigo? A sua pele está mudando, você está ficando diferente. E de repente eles começam a perceber que um e o outro estão sendo transformados no caminho. Meus irmãos, na jornada com Cristo é assim. Quantas vezes eu e Vanessa, cuidando de pessoas, de famílias, de jovens, a gente deu uma orientação, e quando a gente, entendendo nós, sendo guiados por Deus, vimos essas pessoas, esses irmãos, obedecendo a uma orientação, não é obedecendo a nós, mas obedecendo a uma orientação, Deus começou a fazer milagre na vida dessas pessoas, e a gente começa a ver, a assistir, a admirar, e ficar então, assim, agradecido mesmo, porque a obediência aconteceu. Daí, no caminho, um diz assim: eu vou lá no sacerdote. Tá, mas ele está sendo curado no caminho. Alguns poderiam ter desistido. Mas eu fico imaginando o outro dizendo assim: eu vou lá para sacerdote, coisa nenhuma. Eu vou logo correr para minha família, porque faz tempo que eu não vejo minha família. Fui colocado de fora. Imagina um outro dizendo assim: eu vou voltar a trabalhar, porque eu gosto mesmo de trabalhar. Tem gente para tudo, né, pessoal? Isso aqui é conjectura do pregador, tá certo? Não está no texto. Porque o que eu quero destacar é que teve porque a Bíblia destacou, um não foi para casa, teve um deles que não foi trabalhar, teve um deles que não foi para o sacerdote, teve um deles que disse assim: eu preciso voltar. Eu preciso encontrar este homem com quem me curou com uma palavra, quando todos os diagnósticos diziam que era incurável. Pode baixar um pouquinho, Dênio. E esse leproso vai e se lança aos pés de Jesus e começa a adorar e começa simplesmente a agradecer. E aqui tem uma descoberta maravilhosa: pessoas gratas voltam. Pessoas gratas retornam. Pessoas gratas expressam com palavras a sua gratidão por quem já passou pela sua vida, com gestos, com louvor, com entrega, com adoração. Porque todo ambiente, queridos, por mais complicado que seja, se escolhemos o caminho da gratidão, muda tudo, não é? Porque se tem ambientes que deixam a gente para baixo, é ambientes de murmuração, ambientes de reclamação. E eu amo quando o salmista, no Salmo 103, vai dizer assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque às vezes é você que tem que dizer para você mesmo, é você que tem que declarar. Por isso há poder nas palavras, e há mesmo. Há poder na declaração de uma palavra de Deus para você mesmo. Quando você acorda assim, tão mal, tão para baixo, isso acontece com todo mundo, e você diz assim: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? O Salmo 42 que vai dizer isso: portanto ainda eu te louvarei, Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele diz de novo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não me esquecerei de nenhum. Gente, isso é muito forte, essa expressão. De nenhum só dos seus benefícios. Por isso que agradecer o tempo inteiro é um estilo de vida muito coerente para quem é um discípulo de Jesus. Tudo na vida você tem um motivo para agradecer, sim ou não? E é por isso que os céus é cheio de louvor e adoração. Isso é lindo saber.
Céu tem muito louvor, céu tem muita gratidão, mas se está doendo, se está difícil, faz igual a Cassiane ensinou para nós. Está sofrendo, louve, está chorando, louve, porque o louvor invade os céus. É isso mesmo. O louvor muda as nossas emoções, gente. Se a música pela música, com suas harmonias, já mexe com a gente, não é verdade? Imagina um louvor que engrandece a Deus e manifesta a presença de Deus. Agradecer a quem, gente? Agradecer a Deus, agradecer a esposa, agradecer a um amigo, agradecer a um patrão, agradecer o seu síndico. Meu Deus, ninguém quer ser síndico, só o André. Tem um camarada aqui na nossa igreja, ele é síndico. Cara, você já pensou? Eu sei que você não gosta do seu síndico, é difícil gostar de síndico, mas eles são seres humanos que precisam de uma mensagem assim: cara, obrigado porque você topou uma coisa que eu rejeitei. Pensa em alguém agora, pensa em alguém agora que você precisa agradecer, ou que você está entendendo que é importante agradecer. Pensou? Pega teu celular agora, manda uma mensagem para essa pessoa agora. Sério? Pega teu celular, pensa em alguém aí. Agradeça a Deus pela sua vida, meu amigo. Agradeça a Deus pela sua vida, minha amiga. Um professor que te marcou na faculdade. Um funcionário que é uma bênção na sua empresa. Cara, um vizinho que te tirou do sufoco tantas vezes. É sério. Não olhem para mim, não. Pega o celular aí, manda uma mensagem para uma pessoa agora. Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu amigo. Ela só não pode estar aqui, viu? Né? Aqui você fala, no final você fala, né? É para quem não está aqui. Agradeça mesmo. Muito bem. Terminou? Que bom. Eu quero, irmãos, rapidamente, dentro desse texto, apresentar 3 características que eu gostaria que você desenvolvesse nos próximos dias, de uma pessoa grata dentro do texto. Pessoas gratas são pessoas libertas. E olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Bom, eu não sei se você sabe, mas a lepra não era só uma doença. A lepra também era considerada uma maldição. Lucas vai dizer que eles foram purificados. Por que isso? Porque é uma referência ao livro de Números, no capítulo 12. E tem uma cena muito importante, gente. Depois você verifica em Números, capítulo 12. Miriam, irmã de Moisés, que também tinha saído do Egito, passado pelo Mar Vermelho, estava no deserto em direção à terra prometida. Aí Miriam, com o espírito de ingratidão, de murmuração, começa a falar dentro de si. Porque o murmurador, ele fala para dentro, né? Ela começa a falar assim para dentro. Mas por que só Deus fala com esse cara? Mas por que só Deus só fala com ele só face a face? Por que isso? Deus, entendendo a intenção do coração dela, chama Moisés, Arão e Miriam. Está lá em Números capítulo 12. Deus está dizendo assim: Moisés é meu amigo. Os profetas eu revelo por sonho, por visões, eu me revelo da forma que eu quiser. Mas com Moisés, viu, Miriam, eu falo face a face. Então a ira do Senhor se acendeu sobre ela, e eis que Miriam ficou leprosa.
Gente, Moisés depois intercede em favor de Miriam, porque parece que Moisés não ficou ofendido. Porque quem estava quebrando uma lei espiritual era Miriam. Moisés vai orar, pedindo a Deus que tire a lepra de Miriam. Por que isso aconteceu? Porque Moisés é uma tipificação de Cristo no Velho Testamento. Lembra que eu disse semana passada? A Bíblia fala sobre uma pessoa, Jesus. Miriam estava com lepra, queridos, porque ela estava murmurando e ao mesmo tempo reclamando contra uma autoridade espiritual. Queridos, a gente vive numa cultura que a gente tem liberdade para falar o que quiser, e temos mesmo, mas cuidado, para a gente não quebrar o princípio de honra. Aqui Miriam falou contra uma autoridade, mas me impressiona mesmo a atitude de Moisés. O próprio Moisés ora pedindo para que ela seja curada. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Cristo é assim com a gente, Ele nos perdoa, Ele intercede por nós. Miriam foi curada e foi purificada. Por isso eu declaro, uma pessoa grata é uma pessoa liberta. Uma pessoa liberta não tem a murmuração como estilo de vida. E se a ingratidão faz parte da sua vida, meu amigo, você precisa ser liberto. Você precisa ser liberta. Cuidado, queridos, porque quando você reclama demais, quando você murmura demais, você está fazendo a intercessão do diabo. O diabo se move na falta, na escassez, tudo aquilo que não vem de Deus. Nós somos libertos em Cristo Jesus, amém? Então nós temos motivos manhã, tarde e noite para agradecer. E saiba disso, é muito bom estar perto de pessoas gratas. E talvez essa seja uma das razões porque algumas pessoas não ficam tão perto de você, porque você ainda não se percebeu como você é negativo, é crítico, é reclamão, o tempo todo. Não tem como aproximar não, pessoal. Isso é uma coisa naturalmente, mas ela também é espiritual. Pessoas gratas são pessoas libertas. Segundo, pessoas gratas são pessoas curadas. E lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que havia feito. De onde flui a nossa murmuração? De onde flui as reclamações? Senão das feridas da nossa vida. Fluem dos machucados da nossa alma. Quando você está com uma dor, tudo parece ficar cinza. As nossas feridas nos fazem enxergar, gente, as coisas muito distorcidas, não é verdade? E a partir daí, nossas feridas, a gente vai se tornando murmuradores, reclamadores, porque a gente passa a não acreditar no novo. O novo vem, as portas se abrem, pessoas novas chegam e a gente fica olhando para trás. A gente pode ver qualquer coisa a partir de uma lente de gratidão, mas se a gente olhar através das nossas feridas, nós vamos sempre ficar tão pesados. Mas a gente pode escolher, no poder do Espírito Santo, ser grato em tudo. Eu te pergunto, as coisas ao seu redor estão difíceis ou são suas feridas que estão falando mais alto? Porque quando nós estamos feridos, nós temos a tendência de escolher dois caminhos. Imagine comigo que de repente eu estou numa situação comum da vida e alguém chega perto e me agride, e pela pancada que eu recebo, eu fico com o braço roxo e acontece o quê? Uma mancha, uma ferida, um trauma. E aí eu começo a olhar para essa dor de que forma? Primeira reação, eu pego o caminho da vitimização. Ou seja, mesmo depois de ter sarado, já foi, o roxo já passou, não está mais dolorido, eu decido viver a vida com cara de derrota. E eu começo a dizer, porque eu fui machucado, eu começo a me vitimizar. Esse é o caminho do esconderijo, esse é o caminho
daqueles que se esconde e que faz isso, e que faz da sua ferida o seu motivo de não viver o novo. Aí você diz assim: vamos servir, cara. Não consigo. Porque quando eu servi no passado, naquele ministério, naquela igreja, eu fui machucado. Aí você não quer servir mais. Problema de alma, identidade não curada. Vamos fazer uma faculdade. Não consigo não, porque eu não tenho capacidade para isso não, já tentei, não deu certo, todo mundo diz que não dá certo, e a gente vai escolhendo por aquilo que deu errado. Vamos começar de novo, um novo negócio. Não, já quebrei, porque eu quebrei uma vez e não deu certo. Esse é o caminho da vitimização. Mas uma outra reação comum é o caminho da agressão. Ou seja, para eu não levar uma pancada de novo, eu bato primeiro. Ao invés de me vitimizar, eu reajo com agressividade. Não é difícil perceber essas pessoas ao nosso lado. O fato é que nesses dois comportamentos, irmãos, isso não é o que Deus planejou para nós. E quando a gente vive vitimizado, a gente vive cheio de reações, a gente vê tudo distorcido. E talvez você está no emprego que Deus nunca mandou você ir para lá. Foi a tua ferida que te levou para aquele emprego, porque você queria provar para alguém que você era capaz. Não precisa disso. Porque pessoas gratas são pessoas libertas, pessoas gratas são pessoas curadas. Nós somos curados pelo nome, pelo sangue, pela palavra de Jesus. Quando nós somos curados, nossos olhos se abrem e a partir daí nós conseguimos responder com gratidão, com celebração. E quem celebra vive mais. Quem agradece é mais leve. Quem agradece transborda mais. Eu quero ser uma pessoa mais grata. Pessoas feridas são pessoas ingratas, porque a ferida chega primeiro. Pessoas curadas são pessoas gratas. Esse é um tempo de Deus para Ele nos curar. Esse é um tempo de Deus para Ele realizar milagres em nós. Milagre de dentro para fora, gente. Gratidão, então, se torna uma questão de caráter. Por que os pais se decepcionam tanto quando os filhos chegam na adolescência e na juventude? Porque ele começa a somatizar tudo que ele deu, se entregou, e tudo que eles recebem é o quê? Desobediência, ingratidão. E é difícil mesmo. Você vai reagir a isso? Ou você vai continuar amando, você vai continuar abençoando, você vai continuar declarando? Terceiro e último, pessoas gratas sempre adoram. Pessoas gratas são adoradores, gente. E a Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Se Deus está em busca de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Um deles voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Meu Deus. Quando esse homem é curado e purificado, o que ele faz, gente? Ele volta correndo, se lança aos pés de Jesus e começa a adorar por quem Deus é. Quem são as pessoas que mais adoram? São as pessoas que são movidas por gratidão. Gratidão precisa de expressão. Se você é agradecido só no seu íntimo e nunca externa, ninguém nunca vai saber. Porque na gratidão você torna público. Foi assim que Deus fez com a gente. Ele nos amou de forma visível, dando para nós o seu Filho. Se a gente apenas lesse na Bíblia que Deus nos ama, e nunca provou o seu amor, como é que a gente acreditaria? Será que não está na hora de você ser uma pessoa mais grata? Talvez você precise dizer isso para Deus hoje. Deus, me cura de tantas coisas que já me machucou e eu estou fazendo eco a esses machucados.
Quando tem coisas na sua vida que já virou a página, você já mudou de estação, você já não está mais naquele bairro, você já não está mais naquele lugar, você não está mais naquela igreja, você não está mais naquele relacionamento, Deus já mudou a estação. Muda a declaração, pessoal, muda a declaração, porque há poder quando a gente declara nisso. É por isso que uma oração declarada é diferente de uma oração intencionada. Eu estou todo tempo orando. Não, vem para um dia de oração aqui. Se junta a outros irmãos para a oração. É diferente, gente. É diferente, não é só um canalzinho de água molhando, são rios que são derramados, porque tem gente orando, buscando. Vamos fazer isso. Adoração é um tema muito importante nas Escrituras. Adoração, na visão do diabo, é um pré-requisito para ganhar alguma coisa. Só Satanás pede adoração para abençoar alguém. Quando a adoração é verdadeira, não, ela é uma resposta de quem já foi abençoado, de quem já foi agraciado. E é tão interessante porque Deus não exige adoração, né? Mas Ele espera ser adorado. Deus não exige adoração, mas Ele espera ser adorado por quem Ele é. Ele já nos abençoou. Você tem sido abençoado por Ele? Ele é digno da nossa adoração. É por isso que a gente se move por gratidão, porque na adoração eu revelo um fruto e não uma barganha. Por isso, quanto mais eu me comprometo com o amor gracioso de Deus na minha vida, mais eu adoro, mais eu honro. Quando você se move em gratidão, queridos, você está declarando, você está reconhecendo que os benefícios de Deus são muitos. Por isso, os gratos sempre adoram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada que nós podemos para produzir um coração grato. Mas uma pessoa nós precisamos encontrar para nos transformar. O leproso que encontrou Jesus no caminho só voltou porque antes ele foi encontrado por Jesus e ele encontrou Jesus. Se você tem se movido por murmuração, por ingratidão, sabe o que precisa acontecer na sua vida? Você precisa encontrar uma pessoa. É Jesus. Só Ele tem poder para mudar a gente de dentro para fora. Porque a gente pode até mudar uma performance, a gente pode até ser grato por constrangimento, por cobrança, mas não dura muito e você já sabe disso. A gente precisa encontrar uma pessoa, Ele vai nos curar, Ele vai nos purificar e Ele vai nos fazer pessoas gratas, constrangidos por tanto amor, não porque Ele te exige amor, porque só os que aprenderam a agradecer é que voltam. Esse culto de gratidão é um convite para você a voltar. Hoje é um culto de gratidão porque nós encontramos uma pessoa. E essa é a primeira pessoa que você deveria dedicar um altar de gratidão hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque voluntariamente o Senhor se entregou na cruz por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado porque mesmo dizendo para o Pai, se possível passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, nessa hora Ele ganha a gente, porque Ele não fez a vontade dEle, Ele fez a vontade do Pai. Obrigado, Jesus, porque o seu amor é incompreensível, o seu amor é largo, é profundo, é alto, não dá para descrever esse amor. Essa é a pessoa mais importante para a gente agradecer hoje. Pessoas gratas são pessoas curadas. Eu creio que você encontrando Jesus, sendo curado, você vai ser mais grato, porque você vai olhar inclusive para pessoas que te machucou no passado, e você está vivo, você está bem, você está em outra estação, você vai dizer, fez parte da minha história. Ela só não ficou, e graças a Deus, porque tem coisas que tem que passar mesmo, tem coisas que tem que cair para começar de novo. Já ministrei sobre isso aqui, quando tentaram levar a arca de Deus de qualquer jeito. Vocês lembram que um rapaz chamado Uzá morreu, porque foi tentar segurar a arca? Porque tem coisas que não é para segurar, tem coisas que é para cair. Tem ciclos que tem que fechar.
E nós temos muita dificuldade de fechar ciclos na nossa nação, na nossa cultura brasileira. A gente tem dificuldade de fazer transições. A gente só sai mal dos lugares, não sei que coisa é essa. A gente não sabe sair com honra de um lugar. A gente não sabe sair com gratidão de um ambiente. Por isso que a honra e a gratidão andam de mãos dadas. E nós já temos ensinado isso aqui, queridos, como é importante voltar. Agradecer pai, agradecer mãe, agradecer pastor, agradecer vizinho, agradecer avó, e aí são inúmeras pessoas. Agradeça, não é porque eles estão esperando, não é porque eles vão se sentir melhor, é por você, porque você foi curado, porque você foi liberta, e quem é liberto e quem é curado agradece o tempo todo. Eu não gostaria de ouvir isso, mas muito obrigado, vai me fazer bem em algum momento. Deus não erra. E a gente vai aprendendo na relação com Deus que quando vem do inferno a gente só repreende. No mínimo essa pessoa te ajudou a discernir vozes, porque tem voz que é do céu e tem voz que é do inferno. Rapaz, essa pessoa quando fala não vem de Deus. Aí você está treinando o seu ouvido a ouvir o que vem do céu, o que vem do inferno, entendeu? Então, nem que seja para isso, tem alguém te ajudando. Dá para agradecer sempre, né, pessoal? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Cristo, porque pessoas gratas são pessoas curadas, pessoas gratas são pessoas libertas, pessoas gratas são adoradores. E eu te pergunto, pelo que e por quem você é grato a Deus hoje? Pelo que e a quem você é grato hoje? Daniel, pega o microfone aqui. Você não precisa vir até aqui à frente, o microfone vai até você. Se você quiser agradecer, você pode só levantar a mão e a gente vai até você, pelo que e por quem você é grato, lembrando que você tem de 1 a 2 minutos para você dar chance para outros falarem também. Gente, é ruim só no começo, não, é bom no começo. Olha, já levantou a mão, então já vai ser fácil no começo, querida. Oi, gente, eu sou a Verônica. Eu sou grata a Deus pela minha vida e pelo meu lar, certo? Porque ele foi restaurado um dia. E eu sou grata porque ele usou muitas pessoas, certo? E um deles é esse amado pastor que está aqui à frente, que eu conheci há muitos anos atrás. E Deus o usou para que ele chegasse até a minha família, para que pudesse fazer algo por nós, e ele chegou até nós quando nós estávamos em um momento muito difícil da nossa vida, passando por enfermidade, e assim ele foi nos mostrando, através do amor, de misericórdia, o que era verdadeiramente o cristianismo, o que era amar as pessoas, né? Por um período, a gente se afastou, ele saiu de Fortaleza, foi embora. E hoje eu sou muito feliz, porque ele está de volta. Eu e minha família toda não estamos aqui ainda na Casa Viva, mas eu creio que isso vai acontecer. Eu estou aqui de vez em quando, eu venho sempre que posso. Por mim, eu já estaria aqui de vez, mas eu estou em oração, e esse dia vai chegar. Glória a Deus. Pelo que e a quem você é grato? Fala aí, querido, para a gente. Levanta a sua mão. Aqui, muito bem. Boa noite, me chamo Roberto. Eu sou grato a Deus pela minha esposa e sou grato a Deus também porque depois daquele projeto aqui da igreja, das casas de paz, eu e a minha esposa, nós fomos intencionais e fizemos a casa de paz nas casas do meu pai, né, na casa do meu pai e da minha mãe. E eles não creem em Jesus, mas eles estão lendo a Bíblia todos os dias. Então, isso para mim é motivo de grande gratidão a Deus, porque Ele tem feito e continua fazendo, dia após dia. Amém. Que edificante, né? Poder ouvir isso. Glória a Deus. Mais alguém? Um motivo pelo que você é grato e a quem você é grato. Eu sei que todo mundo tem algo para dizer. Jesus dá coragem para o teu povo. E agora eu fiquei nervosa.
Glória a Deus. Eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor. Seu nome, querida? Noite, Seu nome? Monique. Monique, coisa boa. Mas nessa noite eu quero, em especial, demonstrar minha gratidão a Deus pela Casa Viva. Eu e minha família passamos por uma transição. Enfim, né, agradecer a Deus por esse novo tempo, por essa igreja e pelo que o Senhor já tem feito nesses poucos meses que nós estamos aqui. Agradecer pela nossa célula, Célula Zoe, agradecer pelo Ministério Movidas e por cada momento que eu tenho vivido aqui, que tem sido verdadeiramente um presente de Deus. Obrigada. Amém. Coisa boa. Mais alguém quer agradecer a uma pessoa? Opa, tem 2 mãos aqui. Ótimo. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou a Marivônia e eu sou grata ao Senhor Jesus porque Ele me amou primeiro e porque, através do amor dEle, Ele me deu essa família linda, que é o meu esposo e a minha filha Amanda, e a minha gratidão a Ele, tá? Por esse presente, por essa bênção maravilhosa que Ele me deu. Amém. Aqui, ó. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu me chamo Leônia, sou recém-chegada aqui na Casa Viva e eu sou grata a Deus por eu ser uma mulher liberta, curada, por eu sentir a presença do Espírito Santo de Deus todos os dias na minha vida e pelo todas as promessas e milagres que eu vivi esse ano, que foram muitas. Foi um ano de 2025 onde Deus me honrou em muitas coisas. Amém. E obrigada por me receber aqui na Casa Viva, uma nova estação. Glória a Deus. Que bom. Igreja, eu sou Daniel e eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor, da minha pastora, Vanessa. O Orlando é um cara que cuida muito bem da gente, é um pastor que eu amo muito e tem me ensinado bastante sobre ouvir a liderança. Tem sido um tempo de aprendizado bastante gratificante. Tenho vivido vários momentos que eu tenho que exercer isso com ele e tem sido muito bom para a minha vida, como pai, como marido, porque quando você escuta o líder, você aprende a liderar também. E tem sido um ano maravilhoso, muito edificante na minha casa, na minha família, onde eu tenho me encontrado também como servo, com a ajuda dele, o direcionamento dele. Eu tenho entendido qual é a minha função e posição no reino e tem sido maravilhoso viver a igreja aqui na Casa Viva. E eu sou grato a ele por isso. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Mais alguém? Temos tempo, hein, gente? Muito bem. Oi, meu nome é Dairine e sou grata pela Casa Viva por ter encontrado durante esse ano de 2025 e ter reacendido a chama pelo amor de Deus aqui, né? Pelo amor de Cristo. Da mesma forma que o Daniel compartilhou, estar encontrando o meu lugar de serva dentro do reino de Deus e por todas as ativações espirituais que o Senhor fez através dessa casa. Obrigada. Aleluia. Gostei dessa palavra. Todas as ativações espirituais. Eita Deus. Tem coisas lindas escondidas por trás dessa frase. Mais alguém quer agradecer? Estamos em família, tá, pessoal? Cada agradecimento vai ficando mais tranquilo, mais relaxado. Você está em casa, né? Você pode agradecer. Mais alguém gostaria de expressar com palavras a sua gratidão a Deus e a alguém? Eu me chamo Tiago de Brito. Eu tenho um agradecimento a Deus por 2 ministérios, tá bom? O primeiro ministério é da minha célula, a Célula Zoe, do Bruno, da Deise, enfim, de todos, que moldaram meu caráter esse ano todo, que me ajudaram bastante. E meu segundo agradecimento é pelo ministério que eu aqui atuo na igreja, que é o Casulo. É um momento muito bacana lá dentro, porque quem está mais transformado sou eu do que a criança. Então, é uma transformação completa. Então, esse é meu agradecimento e é isso. Glória a Deus.
Mais alguém? Aqui, ó. Glória a Deus. Boa noite, gente. Meu nome é Maurício. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer que eu sou grato a Deus são pelas mudanças que ele fez na minha vida, né? Uma delas foi me dar a oportunidade de fazer parte da Célula Brasas, né? Que é algo que eu via, né, talvez pela parte da minha juventude, eu não achava tão relevante, né? Mas hoje em dia eu vejo que é algo essencial para mim, porque eu vejo eles como uma parte da minha família, sabe? E, assim, também sou muito grato pela vida do pastor Orlando, né, que é um cara que gosta realmente de participar da nossa vida, pergunta e tal. Hoje ele mandou mensagem para mim: ei, opa, irmão, conto com a sua presença hoje e tal. Poxa, eu me senti realmente... Mesmo sabendo que tem culto todo domingo, viu, gente? Eu continuo convidando. Viu, igreja? E é algo que eu acho muito especial, sabe? E é isso. Eu sou grato por essas mudanças que Deus fez na minha vida. Que bom. Glória a Deus. Amém, igreja. Você é o mesmo que estava aqui, né? É você mesmo, Bruno, tá certo. Sou grato a Deus primeiro pela vida do Daniel. Gente, brincadeiras à parte, boa noite, me chamo Bruno. São inúmeros os motivos de gratidão que eu tenho durante esse ano, mas hoje em especial eu quero externalizar a minha gratidão pela nossa célula, a célula que eu lidero, eu e a Deise, porque no começo do ano eu era uma pessoa que falava que pessoas são difíceis e que amar pessoas é um trem complicado. E através da vida de vocês, de cada liderado que a gente tem, Deus tem transformado meu coração, o Espírito Santo tem me ensinado a amar, cuidar. E como eu sempre falo assim, a chuva ela não bate só no lugar, a chuva bate e ela respinga em alguém. E isso tem respingado dentro da minha casa. Tem me ensinado a amar cada vez mais minha esposa, meus filhos e cuidar melhor. Amém. Amém. Amém, gente. Mais 2 pessoas e a gente encerra esse momento. Oi, igreja, sou a Laura. E o motivo de gratidão nesse ano de 2025 é pelo avivamento que eu tenho visto aqui na Casa Viva, algo que nós oramos há um tempo já, né? E ver e contemplar o que o Senhor tem feito é maravilhoso demais. Então, eu glorifico a Deus porque estamos entendendo, né, a presença do Espírito Santo, quanto isso é rico, quanto é maravilhoso. E esse é o meu motivo de gratidão esse ano. Amém. Mais uma. Boa noite, igreja. Meu nome é Juliana. E, inspirado no Tiago, eu quero agradecer a Deus por 2 ministérios na minha vida, nessa casa. Quero agradecer a Wendel e a Fátima por serem os anfitriões da nossa célula. E isso faz toda a diferença para nós, como líderes de célula, não ter a nossa casa aberta para ter a célula. Ter anfitriões é algo maravilhoso para nós. Muito obrigada por nos receber com tanto amor e por fazer a gente se sentir tão bem-vindo na casa de vocês. E o outro motivo de gratidão é pelo Ministério de Intercessão. Eu louvo a Deus por cada intercessor que Deus tem levantado nessa casa. É muito bom a gente não se sentir sozinha, né? Não sentir o peso de que a responsabilidade está sobre nós, de que se nós não estivermos, não acontece. E é muito maravilhoso ter vocês, intercessoras da Casa Viva. Vocês sabem, o meu coração é cheio de gratidão por vocês. Deus abençoe a vocês. Amém. Queridos, nós temos um motivo de gratidão enorme para compartilhar com vocês agora. Todos vocês sabem, desde quando entramos nesse lugar, nós desafiamos tanto a nossa igreja, né? Para abraçar a visão e não somente isso, mas para investir. É isso mesmo, quando a gente ama a Deus, a gente coloca tudo à disposição. É o nosso carro, é combustível, é família, é instrumento e também as nossas finanças. Então,
nós queremos realmente agradecer a Deus, porque nós fizemos a nossa campanha de 120 poltronas e foi atingido. Uou! Aleluia! O alvo eram 120 poltronas, nós atingimos, que dá o valor de R$ 21.600. Nós já chegamos a 22.151, certo? Esse saldo restante nós vamos comprar cadeiras de plástico, nós vamos devolver todas essas, para que essas cadeiras de plástico possam servir em outros momentos que a gente precisa para uma sala, né? Para algo dessa forma. Então, se você não participou, ainda pode participar. Se você contribuiu, nossa profunda gratidão, porque estamos entrando 2026, na verdade, né? Com tudo pago, né? Com tudo sanado. Glória a Deus. Agora é só esperar para que na festa dos 3 anos da Casa Viva estejamos um pouco mais confortáveis, né? Então, glória a Deus por isso. Nossa gratidão ao pastor Johan, da Igreja A Ponte, que nos abençoou com essas cadeiras, né? E como é bom ter amigos no reino de Deus.